Nesse vídeo, eu vou te ensinar como reproduzir uma peça apenas olhando para uma foto, sem gráfico, sem receita e sem nada. Fazer crochê no olhômetro é uma habilidade que poucas crocheteiras têm. Eu vejo muita gente nos grupos de Facebook, no Instagram, pedindo, implorando receitas de crochê e muitas vezes não conseguem essas receitas e aí não podem reproduzir a peça porque não tem a receita. Nesse vídeo eu não vou produzir nenhuma peça, eu vou apenas te ensinar e te mostrar os caminhos para você saber por onde começar a confeccionar uma peça somente observando uma foto. Eu mesma, apesar de eu já trabalhar na produção de gráficos, eu não gosto muito de fazer peças olhando gráficos ou olhando receitas. Por quê? Porque ao longo dos meus anos de experiência, eu me deparei com muitos gráficos ruins, gráficos mal feitos, gráficos que foram encaixados assim os pontos só para preencher ali, só para ficar bonitinho na foto. E na verdade, quando você vai fazer aquele crochê, aquilo lá não funciona. Porque o que mais acontece por aí é dos gráficos não serem compatíveis com a receita que eles estão ensinando. E quando você vai fazer, o que acontece? Você vai tentar reproduzir aquele gráfico, ele não vai dar certo e você vai se frustrar, vai acabar achando que você é uma crocheteira ruim porque você não deu conta de fazer baseado naquele gráfico. As pessoas tomam o gráfico como uma lei, é aquilo ali e pronto, acabou. E as coisas não são bem assim. Eu não gosto de tirar por gráfico porque eu não sei quem fez, eu não sei se está bem feito, eu não sei se está certo. Eu prefiro 1000 vezes tirar, reproduzir uma peça através de uma foto. Porque na foto você vê o crochê feito, você vê que aquela receita deu certo, você vê que aquilo ali funcionou e você consegue contar exatamente como foi que foi feito. E você consegue contar exatamente a quantidade de pontos e saber como foi feito. Eu, pessoalmente, prefiro 1000 vezes uma foto do que um gráfico. Então, neste vídeo, eu não vou produzir nenhuma peça. Nós vamos apenas debater como funciona para você poder detectar como a peça foi feita e conseguir reproduzir, ok? Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que você precisa escolher fotos de qualidade. Se a foto não for de qualidade, você vai ter muita dificuldade de saber como é que aquela peça foi feita. A foto precisa ter uma boa definição e a peça ter sido fotografada numa boa posição. Isso é importante. Se você vê uma peça linda, mas que a foto está distante, está borrada, não tem uma boa definição, não sofra. Passe para outra, procure outra peça, porque com essa você vai sofrer demais, vai se frustrar, vai ter mais dor de cabeça do que prazer. E crochê é para dar prazer, é para dar satisfação, é para dar alegria, não é para você ficar sofrendo. Para os próximos passos, vamos para a mesa que eu quero te mostrar alguns exemplos. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é detectar a posição dos pontos. Veja bem, essa foto aqui, essa aqui é a Kerline do Big Brother, foi a primeira eliminada do Big Brother e ela entrou no Big Brother usando esse vestido de crochê. Eu imediatamente peguei, olhei nas imagens e fiz. Essa aqui foi o vestido que eu fiz. Essa imagem de baixo aqui, essa moça aqui é a minha filha. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar detectar a posição dos pontos. Eu vou colocar aí na tela, ampliado para você ver a posição desses pontos. Observe que essa redezinha aqui, ela é feita em pé. Esses pontos altos duplos que tem embaixo da rede também estão em pé. Só que a partir dali vem um jogo de lequezinhos que estão de cabeça para baixo. Quando você tem assim uma quantidade de pontos em pé aqui e outra quantidade de pontos aqui de cabeça para baixo, significa que esse meio aqui é o começo do trabalho. A pessoa começou por ali, trabalhou de um lado, depois voltou e trabalhou do outro. Então, sempre que você encontra os pontos nos dois sentidos assim, se encontrando aqui, significa que aquele encontro é o começo do trabalho. Então, imediatamente eu detectei
que o começo desse trabalho é bem aqui, logo abaixo desses pontos altos duplos, porque o ponto alto duplo tá virado para lá e o lequezinho tá virado para baixo. Agora, quem veio primeiro, Marilda? A parte de cima ou a parte de baixo? Nesse caso aqui, tanto faz. Se você quiser fazer a saia primeiro, você pode fazer a saia primeiro e depois fazer a parte de cima. Ou pode começar pela parte de cima e no final vir aqui e fazer a saia. É tudo uma questão de preferência sua. Se você observar também, ampliando a manga, eu percebi que ela foi feita de baixo para cima e depois foi emendado aqui no ombro, certo? Vou ampliar aí para você poder enxergar também. Então, é uma questão de observação. Terceiro item que você precisa prestar atenção na hora de reproduzir uma peça pela foto. Eu fiz esse cropped e essa saia baseados nessa foto. Vou deixar aí a foto da peça que eu fiz. Ampliando essa peça aqui, a gente percebe que esses pontos aqui estão de cabeça para baixo. Significa que eles foram feitos em cima do bojo. Ou seja, o bojo foi feito primeiro. Quando a gente tem um cropped assim de bojo, geralmente o bojo é feito primeiro. Depois, ele é emendado aqui no meio, certo? E aí, se faz uma corrente aqui na lateral, outra do outro lado, e aí a parte de baixo é trabalhada em cima dessa corrente, passando aqui pelo bojo e chegando na outra corrente do outro lado, certo? Outro princípio que eu quero observar aqui com vocês é que quando você não tem a foto completa, a imagem completa da peça que você quer fazer, você precisa usar a lógica e criar, é isso mesmo, inventar. Quando eu vi esse trabalho pela primeira vez, eu não tinha nenhuma imagem dele pelas costas, não dava para ver como ele era nas costas. Então, eu só tinha essa imagem da frente, tinha uma outra também, mas muito precária, não dava para ver nada, e eu tive que reproduzir sem saber como eram as costas. Então, eu inventei e criei, fui pela lógica e fiz ele de amarrar nas costas. Mas na frente, ela voltou a usar esse conjuntinho, no dia da eliminação, ela voltou a usar esse conjuntinho, e deu para ver que as costas eram fechadas, era tampado. Mas até chegar ali, muita gente já tinha feito, muita gente já estava usando e fez o mesmo efeito, todo mundo conseguiu reconhecer que era o cropped da Thaís, foi só uma diferença mínima atrás, porque o meu era de amarrar e o dela era fechado. Então não tem problema nenhum quando você não sabe, não tá vendo, não tem mais informação, você criar essa parte. Não tem problema nenhum, você faz a réplica da parte que você tá vendo e a parte que você não tá vendo vai fazer o quê? Cria, inventa, vai pela lógica. Pela lógica, esse aqui seria de amarrar. Peças de square. O square, geralmente, ele começa do miolinho para as beiradas, certo? Quando a peça é de square, a coisa é muito simples. É só fazer os squares e na última carreira você emendar conforme o esquema que você tá vendo aqui. Você tá vendo aqui que tem aqui, ó, 4, certo? Provavelmente na frente vai ter mais 4, então você emenda da forma que você tá vendo. Agora, se você não consegue contar os pontos, veja bem, a gente chega bem perto, amplia, por isso que a foto tem que ser boa, amplia e você vai observar que aqui na primeira carreira não dá para você contar esses pontos. Porém, dá para ter certeza aqui que a gente tem um ponto em cada ponto da carreira anterior. Só que aqui na segunda carreira, eles estão separados por uma corrente. Isso significa que abriu-se um espaço aqui entre um e outro e agora a gente consegue ver cada um separado. Então, a mesma quantidade de pontos que tiver na segunda carreira é a mesminha que vai ter na primeira. A única diferença é que a segunda carreira está separada por uma correntinha aqui, certo? Então, é só você chegar e contar a carreira que tá mais fácil de contar. Aí você me pergunta assim, mas Marilda, como é que você sabe que aqui tem uma corrente? Será que não é duas? Olha, eu vou te dizer que aqui tem uma corrente pela minha experiência. Eu tô batendo o olho e eu tô vendo que aqui tem uma corrente. Mas, se eu não tivesse experiência nisso aqui, como que a gente ia fazer? A gente ia testar? A gente ia fazer até aqui, fazer a primeira, depois ia testar na segunda, faz com uma corrente para ver como é que fica,
Depois faz a segunda, faz com 2 correntes para ver como é que fica. Por exemplo, essa alça aqui, ó. Essa alça aqui, não tem como eu ver quantas correntes estão aqui, porque tem pontinhos em cima da corrente que estão tampando essa corrente. Não tem como enxergar quantas correntes tem aqui. E o que que a gente faz nessa situação? A gente testa. A gente pula daqui para lá com 3 correntes, você vai ver se deu certo, se conseguiu dar a volta toda sem cumbucar, sem fazer babado. Se não deu, você vai testar com 4. Eu te digo pela minha experiência que aqui tem 5 correntes. Eu olhando assim, eu acredito que aqui tem 5 correntes. Então, tem que testar. Se você não sabe, não tem noção, tem que testar. Tem que estar disposto a fazer e desmanchar de novo, se for o caso, fazer tudo de novo, certo? Porque depois que você testa e você consegue reproduzir o primeiro, os outros são mais fáceis porque são todos iguais, ok? Agora, quando a peça é mista, tem uma parte de square e uma parte que não é square, como é que a gente faz? Olha, essa peça aqui, ela é muito conhecida na internet, ela é muito batida, todo mundo já viu ela, todo mundo quer, mas muita gente não consegue fazer porque é uma mistura de square com pontos normais. O que que a gente faz? A gente observa a posição desses pontos. Essa foto, ela não é muito boa, mas eu já consigo ver que aqui, ó, esses pontos aqui estão em pé. E esses aqui estão de cabeça para baixo, certo? Quando uma peça é mista e tem square, geralmente, 90% das vezes, ela vai começar pelo square. A pessoa vai fazer primeiro o square e depois fazer o restante do trabalho, certo? A pessoa fez aqui uma tira de square, fechou, formando um circuito fechado. Depois a pessoa veio aqui e trabalhou aqui, ó, olha só. Aqui são 2 pontinhos. Aqui é o seguinte, ó. São 2 pontinhos assim, com uma corrente aqui no meio, certo? Essa primeira carreira aqui de baixo. A segunda, 1, 2, 3, 4. São 4 pontinhos. Então, a segunda tá assim, ó. Um pontinho, uma corrente. Aqui dentro, um Vzinho. Tem uma corrente aqui no meio do Vzinho. Mais uma corrente e mais um pontinho aqui, ó. Ou seja, tem um ponto nesse ponto alto, tem um ponto nesse ponto alto e tem um Vzinho aqui dentro. É isso que eu tô vendo bem aqui, certo? A próxima carreira já repete essa aqui. E assim por diante. Você vai ampliar e vai enxergar que pontos são esses. E vai trabalhar dessa forma. Certo? Então, a pessoa veio, fez o circuito fechado aqui, trabalhou esse lado, depois ela virou o trabalho e trabalhou esse lado aqui até aqui. Chegou aqui, olha, ela parou bem aqui, ó. Presta atenção. A pessoa parou bem aqui, ó. Aí, ela fez esse circuito fechado bem aqui e emendou aqui assim, fazendo um lequezinho, como se ela fosse fazer o daqui de cima. Ela fez um lequezinho e na ponta do lequezinho ela prendeu no lequezinho que já vinha daqui, ó. Certo? Depois ela emendou aqui a corrente e trabalhou. Você veja que aqui os lequezinhos estão de cabeça para baixo. Tá vendo? Até chegar no bico. Então, a gente precisa observar a posição dos pontos. Através da posição do ponto, você consegue saber onde foi que aquilo começou. Quem está em cima de quem? É isso que você precisa observar. Qual ponto está em cima de qual ponto? E quando você chegar naquele ponto que não está em cima de ninguém, aquele provavelmente foi o princípio, foi por onde a pessoa começou. Um outro exemplo de peça mista, esse aqui é um tapete. Esse tapete foi eu que inventei ele, foi eu que criei. E eu trouxe ele porque ele é realmente confuso, olhando assim, você não vai saber como é que ele foi feito. Mas siga aquele princípio, peças mistas que tem square, provavelmente começou pelo square. E é o caso dessa aqui. Fiz primeiro esses 3 squares, emendei numa tira, de um lado e do outro, depois eu fiz essa coluna cervical aqui do tapete, fiz essa parte aqui, e aí veio uma carreira aqui, ó, emendando, certo? Então, você só precisa observar.
atinar que sempre que tiver square, provavelmente começou por eles. Eu peguei essa peça porque ela é intrigante. Ao mesmo tempo que ela parece fácil, ela também é difícil. Olha só, você consegue identificar por onde essa peça começou? Pense um pouquinho aí, dá pausa no vídeo, analisa a peça. Por onde essa peça começou? Primeira coisa que você precisa saber é a posição dos pontos. Então, vamos aproximar aqui. Veja bem, são colmeias, são casulinhos. Mas, observa um detalhe aqui, ó. Perceba que tem alcinhas aqui, ó, em cima dessa corrente. Significa que este ponto está em cima destes. Então, se esse ponto está em cima destes, esses aqui provavelmente estão em cima desse, estão em cima desse, significa que essa blusa começou aqui em cima, certo? Mas veja bem, aqui na lateral tem uma emenda, olha que coisa estranha. Se fosse eu que tivesse feito essa peça, eu teria feito ela a volta inteira sem fazer uma emenda na lateral, porque não tem necessidade nenhuma de fazer uma emenda na lateral. Mas a pessoa que fez uma emenda na lateral. E por essa emenda, observa aqui também, olha. Essa emenda, ela segue e passa por aqui, ó. Até aqui, os pontos estão em pé. Deixa eu virar assim, ó. Pra gente enxergar, o ponto tá em pé, tá vendo? Aqui o ponto tá em pé. Aqui tem uma corrente e fez um ponto aqui. Foi, voltou. A pessoa trabalhou em ida e volta. Em ida e volta a partir daqui do ombro. Eu tenho uma imagem melhor desse ombro aqui, ó. É a mesma peça. Observem que tem uma emenda aqui também. A pessoa começou fazendo uma corrente aqui. Deixa eu virar. A pessoa fez aqui uma corrente. Aí ela cresceu essa corrente mais aqui, ó. Depois fez mais um pouquinho de corrente aqui e fez um ponto alto duplo aqui. Depois mais... Aqui deve ter umas 5 correntes, 4 ou 5. Fez 4 ou 5 correntes e fez mais um ponto alto duplo aqui. Daqui ela cresceu a corrente e voltou. E assim, cada vez que ela chegava numa beirada, ela fazia um pontinho a mais. Chegou aqui, fez um pontinho. Aqui não, aqui tá reto, né? Aqui ela respeitou. Cresceu aqui, mas toda vez que ela chegava aqui nessa esquina, ela aproveitava o buraco que tava lá na esquina e fazia um pontinho a mais, ó. Ela chegou nesse aqui, esse é o primeiro, ela chegou nesse aqui e fez um pontinho nele. Aí ela chegou nesse aqui e fez um pontinho nele. Isso aumentou um gomo. E aí, o que ela fez? Deixa eu virar desse lado aqui. Ela fez um engradado assim. Foi criando uma curva pra cá. Fez o engradado aqui assim, ó. Vou fazer só mais ou menos, só pra você ter uma noção. Ela fez o engradado bem aqui assim. Depois, ela cortou essa linha. Fez o outro engradado do lado de cá, certo? Chegou aqui no meio e emendou as duas. Quando ela emendou as duas, ela começou a trabalhar daqui pra lá, em ida e volta. Se ela tivesse feito o circuito inteiro no corpo, não precisava dela trabalhar em ida e volta. Aqui ela trabalhou em ida e volta até chegar na beirada. Até chegar nessa beirada aqui. E aí ela cortou essa linha e começou de novo para fazer as costas. Fez as costas do mesmo jeito e fez uma emenda na lateral. E é assim que foi feito. É questão de você observar, ok? Essa peça aqui é uma peça que me pedem muito por ser da Rafa Kalimann, por ser de uma pessoa famosa. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu nunca fiz essa peça. Ai, porque eu acho ela horrível. Gente, de verdade eu acho ela muito feia. E eu tenho muita dificuldade de fazer crochê se eu não achar a peça bonita. Eu tenho que achar a peça muito bonita para eu poder fazer, porque senão eu não tenho coragem de fazer. E todo mundo me pede, por ser da Rafa Kalimann, eu não sei o que, é linda, faz para mim. Eu nunca consegui fazer, não porque eu não dou conta, mas porque eu acho ela muito feia, gente. Desculpa, desculpa quem tá achando bonita aí, perdão. Agora, como que foi feita essa peça aqui? Primeira coisa, adivinha? Observar a posição dos fios.
Observa aqui direitinho nessa parte onde a trama tá mais aberta. Se você tentar ver dentro do buraquinho, quem tá dentro desse buraquinho aqui, não dá. É desse jeito sim, ó. É desse jeito. Aqui você consegue ver que esse ponto tá dentro desse buraco. Esse ponto tá dentro desse buraco. Então, os pontos estão de cabeça para baixo. Significa que essa peça foi começada aqui por cima. Eu já ampliei, vou mostrar para vocês. Essa peça, ela tem uns aumentos aqui em cima. Eu não tô conseguindo ver aqui, mas eu vou deixar aí na tela para vocês. Ela tem uns aumentos aqui em cima. Então, essa peça foi feita como? Ela foi feita assim, ó. Vou pôr aqui, lado A, que é a frente, né? Foi feita uma corrente grande, uma corrente aqui que dá de um lado até o outro. E aí, a pessoa fez assim, ó. Ela fez uns pontos altos aqui, mas ela fez aumentos. Ela fez alguns aumentos aqui, de forma que essa borda aqui, ela virou um babado, certo? Ela fez alguns aumentos aqui, tal. Depois, aqui, essa peça precisava fazer uma curva aqui, ó. Esses aumentos favorecem isso, porque ela vai ter uma cava aqui. Então, quando você faz um aumento, ela abre. E isso favoreceu para que a peça se encaixasse aqui debaixo do braço da nossa modelo aqui. Então, ela fez uma quantidade aqui. Percebam que tem uma divisa bem aqui, ó. Daqui para cima tem aumento. Daqui para baixo não tem. Então, daqui para baixo, ela fez uma quantidade restrita de pontos. Daqui para cima tem aumento. E aí ela fez, a pessoa fez aqui, ó. Veio descendo com esse mesmo ponto aqui, ó. Veio descendo até um pedaço aqui, ó. E aqui é reto. São pontos altos. A pessoa veio reto aqui, ó. Só que chegou aqui, ela fez o seguinte. Ela cortou a linha, mais ou menos por aqui, assim, ó. Ela cortou a linha e ela trabalhou em ida e volta esse pedaço aqui. E ela fez aqui um quadrado. Aí ela veio, emendou a linha aqui de novo e continuou trabalhando aqui. E aí ela fez outro quadrado aqui, ó, maior. Depois ela veio aqui, fez um outro. E depois, lá no final, ela... Calma, tem as costas ainda. A pessoa veio aqui nas costas, ó. As costas ela fez a mesma coisa, mas ela fez só metade do tamanho. E aqui ela emendou. A gente percebe que tem uma emenda aqui. Ela emendou bem aqui. E fez aqueles mesmos quadrados lá, ó. Bem aqui, ó. Fez um quadrado aqui. Outro quadrado aqui. Esse aqui é grandão, porque é atrás, né? É no bumbum. Então, ela fez esse quadrado. E no final, ó, quadrado. Olha aqui na frente. Ó, tem um espaço maior aqui. Ela veio aqui, ó. Fez um quadrado bem aqui. Um quadrado bem aqui. E no final de tudo, ela voltou passando um bico aqui no meio. Bem aqui assim, ó. Ela passou um bico bem aqui, ó. Grandão. Entrando aqui, ó. Pra formar aquele babado. Ela fez várias carreiras desse bico pra formar aquele babado lá. Tá vendo? E aí ela fez aqui 3 carreiras, se não me engano. Pelo que eu tô vendo aqui, são 3 carreiras. Fez 3 carreiras de ponto alto mesmo, só pra formar um babado. E aí ficou desse jeito. Passou uma carreira de espaço aqui pra poder passar uma corda e amarrar no pescoço. A corda passa só aqui na lateral, debaixo do braço. De um lado até o outro, a corda não passa aqui no meio. A corda vem e sai aqui em cima. Passa por aqui, ó. Sai aqui na axila dela e amarra lá atrás do pescoço. Então, foi isso, foi dessa forma que foi feito esse aqui. Esse aqui é um desafiozinho, nem todo mundo dá conta de fazer, por isso que todo mundo fica pedindo pra gente fazer. Eu só não consegui fazer ainda, porque eu acho ele muito feio, me desculpem. E agora vamos fazer uns exercícios. Vamos começar por essa peça aqui. É de uma atriz famosa, eu não sei falar o nome dela, é Vanessa Hudgens, alguma coisa assim. Olha só essa peça que interessante.
Como você acha que começou essa peça? Dá um pause no vídeo, analisa a peça. Eu vou deixar aí na tela, bem grandão, para você olhar. E depois você dá o play para você saber como é que foi feita. Essa peça começou por uma corrente bem aqui, ó. Uma corrente bem aqui não, do lado de cá, ó. Muito fácil de calcular, porque ela tem aqui uma beirada de 3 pontos altos, tem 2 correntes aqui e tem um lequezinho. Então, ela começou por uma corrente bem aqui. Aí, a pessoa trabalhou, até, fez a volta toda até chegar aqui. Chegando aqui, ela fechou, prendeu a frente, prendeu aqui o começo com o fim, prendeu aqui, e aí ela virou e começou a trabalhar assim, ó. Parece que não tá presa não, né, gente? Parece que tem botõezinhos aqui. Então, ela começou por aqui, fez a volta toda, mediu na pessoa, e depois ela começou a trabalhar por aqui, ó. Começou essa carreira aqui. Perceba que essa carreira está em cima dessa. Então, quem tá em cima veio depois. Quem tá por baixo veio primeiro. Então, ela começou a trabalhar aqui esses lequezinhos, aqui uns bloquinhos. Ela fez aqui umas alcinhas, ó, para poder fazer esses bloquinhos. Fez o bloquinho em cima. E fez só metade de cá, só metade de lá. Atrás deve ser do mesmo jeito. Então, muito fácil, se você for observadora, você vai saber onde começou. Saber onde começou é metade do caminho. Vamos ver outra? E por último, eu tô trazendo aqui esse desafio desse tapetinho. Eu não sei, acho que é um forrinho de mesa, mas eu faria um tapete com esse modelo aqui. E como que é feito isso aqui? Aí você olha, Marilda, é fácil, começou bem aqui. Pior que não começou aqui. Na verdade, isso aqui são triângulos emendados. Olha só, ele começa bem aqui. Começa aqui e ele tem 3 gomos. Como que você vai saber quantos pontos tem nesse gomo aqui? Testando. Foi isso que eu fiz, inclusive, tô fazendo esse negócio aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha só, é um triângulo bem assim. Só que esse aqui eu mudei a lateral, que eu não gostei dessa maneira que foi feita aqui, certo? Eu mudei essa lateral aqui, tá um pouco diferente. Você pode aproveitar uma ideia e criar. Aqui tem 5 pontos, também foi opção minha, mas eu sei que aqui tem 6. Como que eu sei? Eu testei. Eu testei que tem 6 pontos, e aí é feito essa trama aqui, ó. Essa trama aqui são correntes e pontos altos, formando aqui tem um Vzinho, aí aqui tem outro Vzinho. Eu não gostei desse ponto, porque quando a gente emenda aqui, quando a gente une, ele dá um babado no barbante. Se fizer na linha, pode ser que fique melhor. Eu não cheguei a fazer na linha, mas no barbante ele deu um babado, eu não gostei. Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo. Ele foi feito assim, ó. Isso aqui, ó, é uma peça dele. E aí ele foi emendado assim, nesse esquema que tá aqui, certo? Esse aqui é um triângulo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. E eles foram emendados de forma a formar 2 estrelas, assim, e aí passou um bico em volta. Então, é tudo questão de observação. Então, para finalizar essa aula, eu quero te dizer que seja observadora, olhe todos os detalhes, olhe na frente, tente conseguir todas as fotos que você puder, olhe na frente, olhe atrás, olhe de lado, fique de olho debaixo do braço, que é onde se escondem muitos segredos. Observe todos os detalhes, veja quem está em cima de quem, qual ponto está em cima de qual ponto, e aquele ponto que não está em cima de ninguém, provavelmente é o ponto inicial, é por onde aquele trabalho começou. Tente trilhar o caminho que a pessoa trilhou. Quando você detectar o começo, você fala, bom, ela começou por aqui, agora vamos ver por onde ela foi. E você tenta trilhar o caminho que aquela pessoa fez. E você provavelmente vai encontrar esse caminho e vai conseguir saber como é que aquela peça foi feita. Teste muito, faça muitos testes, não tenha preguiça de fazer, olhar se ficou parecido,
desmanchar e tentar de outro jeito. Não tenha preguiça, porque se você tiver preguiça, você não vai atingir o objetivo, o resultado que você precisa. E para finalizar, pratique. É isso mesmo, pratique. Porque fazer peças no olhômetro não é uma habilidade que você adquire assistindo um vídeo, assistindo uma aula. É uma habilidade que você adquire praticando. É isso mesmo. Pegue fotos na internet, pegue fotos das suas amigas e tente fazer pela foto. Olhe para aquela foto como se ela fosse um gráfico, como se ela estivesse ali apresentando para você todos os pontos. Conte, observe, preste atenção e pratique bastante. Quando você terminar de fazer uma peça, já faça outra diferente, observando, contando os pontos, olhando para a foto como se ela fosse um gráfico. Com algum tempo de prática, de treino, você vai desenvolver essa habilidade, você vai ficar bom nisso e a partir daí ninguém te segura. Você consegue fazer qualquer coisa dentro do crochê apenas observando uma foto, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido bastante com essa aula, que o meu objetivo aqui é te ajudar a ser uma crocheteira cada vez mais profissional. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.